Bom, meus amigos, mas fora a cobrança judicial de duplicatas, fora os princípios cambiários, um grande peso que o título de crédito vai ter é exatamente em quê? É exatamente, cara, relacionado às obrigações cambiárias. E dentro dessa linha, 6 teminhas rapidinhos eu quero relembrar com vocês, porque enfim, só gira em torno disso, que são respectivamente o aceite, o endosso, o aval, vencimento, protesto e prescrição. Sempre gira aí, né? Vamos falar então um pouco de aceite. O que é que você precisa entender de aceite para você chegar tranquilo numa prova de primeira fase? Primeiro, cara, o que é o aceite? Veja, o aceite ele é uma obrigação cambial. É talvez a mais importante das obrigações cambiais que a gente tenha, fora a própria emissão que faz surgir o título de crédito. E aí, por você já dizer e já entender que o aceite é uma obrigação cambial, essa informação é uma informação muito importante para você, Larissa. Muito importante. A gente só vai ver aceite aonde? Cara, se aceite é obrigação cambial, a gente só vai ver aceite em título de crédito. Você não pode falar juridicamente que deu um aceite no contrato de seguros, que deu um aceite no contrato de locação, porque aceite não é obrigação contratual. Aceite é obrigação cambial, prevista em título de crédito. Meus amigos, segundo ponto importante, quem é que realiza o aceite? Eu tenho uma figura importante nos títulos de crédito, que aparece nos títulos de crédito só com essa função, a função de realizar o aceite. A figura que realiza o aceite em título de crédito é a figura denominada sacado. E aí perceba já aqui um ponto relevante para a gente conversar. Porque quanto à estrutura de uma obrigação prevista no título de crédito, a gente pode falar, Camila, ora em estrutura de ordem de pagamento, ora em estrutura de promessa de pagamento. Meus amigos, numa estrutura de ordem de pagamento, a obrigação vem mais ou menos assim: eu indico Germana para pagar Cristiano. Ou seja, você tem 3 pessoas quando o título é estruturado sobre a ordem de pagamento. Você vai ter o sacador, que é o nome técnico do emitente. Você vai ter o sacado, que é a pessoa indicada para fazer o pagamento. E você vai ter o beneficiário ou tomador, que é o credor. Ou seja, em títulos de créditos estruturados sobre a ordem de pagamento, é possível que a gente tenha aceite. E título de crédito estruturado sobre a ordem de promessa. Sobre a ordem de promessa seria algo como se eu estivesse dizendo: eu prometo pagar a Germana. Então só aparecem 2 pessoas num título de crédito emitido segundo uma promessa de pagamento: o sacador, o emitente, e o beneficiário, o tomador. Resultado, meus amigos, de cara, a gente já compreende algo. Em título de crédito estruturado sob a forma de uma promessa de pagamento, nós nunca poderemos falar em aceite. Por quê? Porque nele não há a figura do sacado. E aí você precisa compreender nos 4 principais títulos como é que é essa divisão. A gente tem como ordem de pagamento o quê? A letra de câmbio, a duplicata e o cheque. A gente tem como promessa de pagamento o quê? A nota promissória. Resultado, Solange, quando é que você vai ver? Quando é que você vai ver aceite na nota promissória? Nunca. Porque na nota promissória não tem sacado. Tá? Já que o aceite é um ato a ser praticado pelo sacado. Então, a gente pode pensar em aceite, Samuel, aonde? Na letra de câmbio, na duplicata e até no cheque, porque em tese tem sacado nos 3. Mas não dá para nunca pensar em aceite numa nota promissória. Qual é o efeito do aceite? O efeito do aceite é transformar o sacado num obrigado principal de um título de crédito. Porque enquanto você só indicou
Se ele não assinou o título, ele não está obrigado ainda, princípio da literalidade. Ele só vai estar obrigado a partir do momento em que ele manifestar o seu aceite, em que ele assinar o título de crédito. E aí cabe a gente, para uma primeira fase, entender as características, portanto, do aceite na letra de câmbio, na duplicata e no cheque, porque, enfim, giram muitas questões de OAB e FGV em primeira fase por aqui. Meus amigos, na letra de câmbio, o aceite ele é facultativo, tá? Repetindo, na letra de câmbio, o aceite ele é facultativo. O que é que significa que o aceite é facultativo? Significa que o sacado ele vai manifestar o aceite se ele quiser. Ele não tem nada que não existe nada que o obrigue a ter que realizar o aceite em uma letra de câmbio. Ele não precisa justificar o porquê de não aceitar. Daí a gente dizer que o aceite na letra de câmbio ele é facultativo. Pode ou não acontecer. Numa duplicata, meus amigos, a gente varia aí o aceite dentre obrigatório ou presumido, mas você escolhe, né? O aceite é obrigatório ou presumido. É obrigatório por quê? Porque na duplicata, você precisa apresentar um dos argumentos trazidos pela lei para que você possa evitar a realização do aceite. Só você comprovando que o seu motivo está previsto na lei, e onde a gente vê os motivos previstos na lei para recusa do aceite na duplicata? No artigo 8º da lei 5474 de 68. Situações como divergência de prazo, divergência de preço, avaria, quantidade, etc. São argumentos que você poderia usar para se recusar a fazer o aceite. Como só se admite, Tereza, esses argumentos previstos na lei, a gente entende que o aceite para a duplicata, diferentemente para a letra de câmbio, ele é obrigatório. E quando é que a gente diz que é presumido? Naquela situação que eu narrava agora para vocês, né? Do artigo 15, inciso 2, em que, mesmo que você não tenha dado o aceite no próprio título, se você tiver o protesto por falta de pagamento, se você tiver o comprovante de entrega e recebimento de mercadorias, aquela duplicata, ela é plenamente executável contra o sacado, inclusive. Então, se para a letra de câmbio o aceite ele é facultativo, para a duplicata o aceite ele oscila, dependendo do que você queira, entre obrigatório e presumido. E para o cheque, meus amigos, para o cheque, a gente deve entender que o aceite ele é inexistente. A propósito disso, a lei do cheque, que é a lei 7357 de 85, ela proíbe que o banco, que a instituição financeira assuma qualquer obrigação cambiária, endosso, aval, aceite, em cima de um título emitido por um correntista seu. A vedação do aceite, quem quiser consultar depois, você verá no artigo 6º da lei do cheque, 7357 de 85. Por isso, pela previsão do artigo 6º, que não admite a realização de cheque pelo banco sacado, é que a gente vai entender que no cheque, o aceite, apesar de ter o sacado, que é o banco sacado, o aceite, ele é inexistente, tá? Por final, meus amigos, um outro tema, ainda sobre aceite, é importante que a gente destaque, que é exatamente o que? A história da recusa do aceite, né? Especialmente aonde? Não, especialmente para a letra de câmbio, por exemplo, né? Como a gente viu que o aceite é facultativo, você pode simplesmente se recusar, não assinar e ponto final. Queridos, a recusa pelo aceite, ela deve necessariamente ser comprovada mediante protesto. Não adianta prova testemunhal, vídeo, documental, pericial, o que for. Você prova o não aceite apenas e tão somente por um protesto. O protesto por falta de aceite, que é o protesto que vai comprovar a recusa do aceite. E qual é o efeito jurídico disso, né?
você tem uma letra de câmbio que vai se vencer em dezembro. E aí você apresenta essa letra de câmbio hoje para o sacado da letra de câmbio, 21 de março de 2013. Hoje esse cara se nega a realizar o aceite, você apresentando o título a protesto, esse título vai ser considerado vencido agora a partir de hoje, e não mais a partir de dezembro previsto nele. Por quê? A recusa do aceite, comprovada mediante protesto, é uma das hipóteses previstas na lei de vencimento extraordinário, vencimento antecipado de um título de crédito. Tá? Então, é fundamental para a gente pensar numa prova de primeira fase, pelo menos essas 2 ou 3 noções aí sobre aceite. O que é o aceite, como é que ele funciona nos títulos e qual é o efeito e como é que se comprova a recusa do aceite. Tá? Outra obrigação relevante, meus amigos, é o endosso. Notem, né? Se a assinatura de aceite ela é dada pelo sacado, a assinatura de endosso ela é dada por alguém que é credor no título de crédito. E aí perceba que o primeiro endosso vai ser dado por quem? Vai ser dado pelo beneficiário, vai ser dado pelo tomador, que é o credor indicado no próprio título. Ou seja, enquanto você precisa ser sacado para realizar o aceite, você precisa ser o credor de um título de crédito para que você possa realizar um endosso. Por quê? O que é o endosso? É uma obrigação cambial. Resultado, Cristiano, você jamais vai endossar um contrato de aluguel. Você jamais vai endossar um contrato de passagem aérea. Porque não é obrigação contratual, mas obrigação cambial, obrigação prevista em título. E é obrigação ligada a quê? É obrigação ligada à transferência do título. O título está comigo, eu sou o credor, eu quero transferir esse título agora para as mãos de Mateus, eu preciso fazer um ato no título. O ato que eu vou fazer para juridicamente justificar essa transferência é denominado endosso. E aí, meus amigos, a gente tem algumas peculiaridades, algumas possibilidades de endosso que vale a pena a gente relembrar. A gente tem, por exemplo, o endosso, que é o endosso regra geral, conhecido pela doutrina como endosso translativo. O endosso translativo, ou endosso regra geral, é aquele endosso, meus amigos, em que por ele nós estamos transferindo o título e o crédito. Ou seja, se eu recebo um título de crédito na condição de credor e faço um endosso translativo para Mateus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou transferindo para Mateus o título e o crédito, e me tornando desse título mais um devedor, do que Mateus poderia cobrar os obrigados principais e agora a minha pessoa também. Então esse é o endosso regra geral, o chamado endosso translativo, em que você vai transferir o crédito e o título. Além disso, a gente tem os chamados endossos impróprios. Impróprio por quê? Porque são endossos que só transferem o título em razão, meus amigos, de uma função específica. E aí a gente tem 2 endossos impróprios. De um lado, o chamado endosso mandato, e de outro lado, o chamado endosso calção. Endosso mandato, meus amigos, como o próprio nome sugere, é um endosso que tem dentro dele uma procuração. Ou seja, é um endosso realizado, Vitor, com o objetivo de realizar a cobrança daquele título. Veja, quando você faz o endosso mandato para alguém, o crédito continua seu. Você só vai transferir via endosso mandato o título para quê? Para que a pessoa que recebe o título por endosso, denominada endossatário, passe a ter o direito de efetivar a cobrança daquele título. E aí ele vai cobrar o título, vai receber o título e vai voltar para mim, o endossante, que foi a pessoa que realizou o endosso, para que a gente faça uma prestação de contas. Então, o endosso mandato é essa primeira modalidade de endosso impróprio,
que é o endosso realizado para efeitos exclusivos de cobrança. Para ficar num exemplo para vocês, né, já que isso às vezes é um tanto quanto muito longe, né, da vida da gente, essa coisa de endosso, essa coisa de obrigação cambial. Nota, a maioria, se não a totalidade, mas a franca maioria dos boletos bancários que a gente recebe em casa, eles estão instrumentalizados por trás deles de um endosso mandato. Foi alguém que era credor de um título de crédito, de um duplicata normalmente, de um cheque, enfim, de um título de crédito, e que esse cara faz o que em cima desse título de crédito? Ele realiza o endosso mandato, transferindo para o banco a tarefa, a missão de realizar a cobrança desse título de crédito. O crédito não é do banco, o banco só recebeu a tarefa, a missão de lhe cobrar. E aí ele manda o boleto para sua casa. Se você paga, aquele dinheiro é entregue para o credor, evidentemente deduzidas aí os eventuais taxas por esse serviço. Se você não paga, às vezes o banco chega até a realizar o protesto do título e entrega isso tudo para o credor já prontinho, só para fazer a sua cobrança. Isso o banco consegue juridicamente fazer, né? Isso o banco consegue juridicamente fazer porque ele vai estar ali escudado no endosso mandato. Então o endosso mandato, ele serve para isso, para fazermos a cobrança desse título de crédito. Ou seja, eu não quero cobrar, eu quero que alguém cobre, eu passo o endosso mandato para essa pessoa vai cobrar por si mesmo e quando ele receber ele me devolve. Só que além do endosso mandato, a gente tem a figura também do endosso calção. E aí é aquilo, né? Os senhores estudantes de direito que conhecem e que suportam o sub-ramo mais do que eu, o direito civil, sabem que calção significa garantia, né? Então, o endosso calção, ele é um endosso com efeito de garantia. Para você entender o que é o endosso calção, eu preciso primeiro te dizer o que não é, já que sempre quando você estuda isso na faculdade, você quando vai ver endosso calção, você só lembra da emissão calção. Meus amigos, a emissão calção é uma atividade, né, que normalmente, né, na prática, é cometida por hospitais, né, que enfim, o STJ já declarou nulo uma porrada de vezes. Inclusive, salvo engano, lei determinando isso enquanto um crime, mas a galera continua praticando, que é o quê? Você pode ter o plano de saúde que você tiver, você pode ter o patrimônio que você tiver, mas você só consegue, especialmente numa situação de urgência, conseguir um internamento se você deixar um cheque emitido em branco. Tá? Isso é a emissão calção de um título de crédito. Note que na emissão calção você é devedor de um contrato, o contrato de internamento, e você vai ser o devedor do título porque você está emitindo. Não é disso que o direito cambiário trata. O que o direito cambiário trata é do endosso calção. E aí, se você voltar para o início da conversa de endosso, endosso é ato de quem? De devedor, de credor. Endosso é ato de credor. Ou seja, para você fazer o endosso calção, é preciso que você seja credor de um título de crédito e que você precise dar garantia a um determinado contrato que você vai firmar. E aí você pode, dentre as várias garantias, você fazer a vinculação deste título do qual você é credor para a garantia daquela obrigação contratual, transferindo o título para o outro contratante. Aqui sim você está fazendo o chamado endosso calção, tá? E aí, até para tentar ilustrar isso para os alunos, a partir de um fato curioso, pitoresco, que aconteceu lá no escritório, eu criei uma história que bem ilustra o que é, na prática, e para que serve, na prática, o endosso calção. Vamos a ela. A história, o começo da história para você entender. Um determinado cliente lá no escritório, ele literalmente, como a gente diz na linguagem popular, vive de renda. O cara tem imóveis no Nordeste inteiro e ele só vive de alugar esses imóveis.
Alguns residenciais, outros empresariais, outros por temporada. O cara vive só disso. E muito chato, né? Vida chatíssima, preocupação muita, né? O cara já começa o mês com um crédito para mais de 300 mil reais só de aluguel, né? Ou seja, 300 mil reais eu vou precisar de quê aí? De estar gastando por dia 10 mil reais. Olha a preocupação do cara. Como é que eu gasto 10 mil reais por dia para chegar no final e zerar esses 300 mil reais que eu tenho sempre por mês? Preocupação monstra, né? A desse rapaz. Bom, então, qual é a história? Esse cara tinha alugado um determinado imóvel, e aí foi desse fato que ele passou a ser cliente no escritório, inclusive. Um desses imóveis que ele tinha alugado, ele alugou para residência. E aí o que acontece? O locatário, por um motivo ou por outro qualquer, passou a não pagar o aluguel. Ele tentou cobrar de um lado, cobrar do outro, cobrar de um lado, cobrar do outro. Quando a coisa ficou insustentável, ele foi fazer o quê? Ele foi entrar com ação de despejo, para despejar e receber de volta esse imóvel. Pois bom, os senhores bem sabem como é ágil o judiciário desse país. Esse processo demorou um bocado. E aí, nessa demora de um bocado, esse cara chega no escritório estourando, nossa senhora, desesperado. Eu vou matar aquele escroto, eu vou matar. Tanto é que já colocaram ele para entrar logo para as salas para a gente poder conversar, né? Quando eu vi aquele eu vou matar, eu disse, eu até sou favorável à pena de morte, mas existe a Constituição que proíbe. Me diga qual foi o caso, qual foi o problema, para ver se a gente encontra uma solução que a Constituição permita, né? Aí ele, meu irmão, aí contou a história. Vê só, esse processo de despejo demorou. Sabe o que foi que o filho da puta, não tem outra expressão, do locatário fez? Ele literalmente concretou todas as tubulações e encanamento da casa. Você sabe o que é você comprar um saco de cimento na privada, bota lá um pedaço do saco e dá descarga? Até a água não voltar? E aí depois você começa a fazer isso nos ralos todos? Literalmente. E aí eu me pergunto, Larissa Campos, não é um caso de pena de morte por locatário. O caso ficou emprestado, o cara teve que demolir a casa e começar de novo. Você imagina o trauma desse cara. Aí você imagina que eu vou querer, e aqui agora é a história criada do endosso calção. Você imagina que eu vou querer, digamos assim, que eu vou querer alugar um imóvel desse cara por temporada, porque eu estou a fim de passar as férias lá no Guarujá ou no Morro de São Paulo. Esse cara tem um imóvel sobrando, me aluga aí, tá aí, Giovanni, amigos, negócios à parte, eu tomei aquele toco, eu não quero tomar toco de você não, me dá uma garantia. Ao que eu puxo uma nota promissória, da qual eu sou credor, e digo, olha só, essa nota promissória está comigo, se ela está comigo eu sou o credor. Olha quem foi que emitiu a nota promissória, Abravanel, vulgo Silvio Santos. Olha que curioso, Silvio Santos emitiu a nota promissória para pagar quem? Eike Batista. Olha aqui atrás, Antônio Hermílio de Moraes realizou um endosso nessa nota promissória. Volta para frente de novo, olha aqui, Abílio Diniz dando um aval nessa nota promissória, ou seja, uma nota promissória que tem assinatura de Eike Batista, de Silvio Santos, de Abílio Diniz e de Antônio Hermílio de Moraes. Essa nota promissória, o valor dela, 10 milhões de reais. Eu quero alugar o seu imóvel, vale quanto? O aluguel, 5 mil reais, eu quero alugar por 2 meses, 10 mil reais. 10 milhões eu posso quebrar e construir sua casa de novo quantas vezes? E aí, se eu endossar esse título para o cara com o objetivo de garantir apenas esse contrato, aqui eu estou fazendo um endosso calção. Resultado, esse título está para ele apenas como um objeto de garantia. Quando terminar a locação, a gente vai sentar e vai ver se eu quebrei a casa do cara, se não quebrei, etc. Não tendo quebrado, ele me devolve o título. Se esse título se vence no decorrer do contrato, esse cara que recebe o título por endosso calção, ele vai funcionar como se fosse endosso mandato, tendo ele a obrigação de realizar a cobrança do título e
resguardar o valor do título para eventual encontro de contas no final. Então, o endosso calção é essa figura de que você é credor de um título de crédito e que você vai transferir aquele título de crédito para alguém apenas com o objetivo de garantir uma obrigação contratual sua. Ou seja, no endosso calção, você é credor do título, mas é devedor no contrato, e aí o endosso serve para garantir esse contrato. Essas as duas modalidades de endosso impróprio que a gente tem. Meus amigos, aqueles de vocês que quiserem dar uma estudada, uma olhada em endosso impróprio, né, eu acho que a melhor redação que ele tem, sinceramente falando, é a redação da LUG, né, da Lei Uniforme de Genebra, que é a lei que regula a nota promissória e letra de câmbio. A LUG, para quem não lembra, é o anexo 1 do decreto 57663/66. E aí você vê, se não me falha a memória, você vê endosso mandato no artigo 18 da LUG e endosso calção no artigo 19. Eu acho que é isso, que o endosso póstumo está no 20, acho que é mais ou menos, acho que é isso, 18 endosso mandato, 19 endosso calção na LUG, o anexo 1 do decreto 57663/66. Esse dispositivo, ele fundamenta apenas nota promissória e letra de câmbio, mas o entendimento dele vale para geral. Tá? Então, numa prova de primeira fase, que basta você entender o que é o endosso mandato, leu esse dispositivo, já te resolve o endosso mandato para qualquer título. Então, a gente tem endosso próprio e a gente tem endosso impróprio. Até aqui o endosso impróprio, meus amigos, a gente ouve falar sempre, os professores sempre falam. Só que a gente tem também duas modalidades de endosso que eu particularmente costumo chamar de endosso especial. Endosso especial por quê, Maria Tereza? Endosso especial porque acontecem em situações específicas, né? Que são, respectivamente, o chamado endosso fiduciário e o endosso do cruzamento. Né? Endosso fiduciário e endosso do cruzamento são as modalidades, né? São as modalidades de endosso denominados especiais. Eu tenho certeza que os senhores conhecem o endosso próprio e o endosso impróprio, mas eu vou ter que perguntar, portanto, conhecemos aqui os endossos especiais ou muito prazer? Houston, conhecemos os endossos especiais? Endosso fiduciário e endosso do cruzamento ou muito prazer? Obrigado. Vamos conhecer então agora. Endosso fiduciário é nada mais nada menos do que alienação fiduciária em garantia de um título de crédito. Ou seja, aquilo que a gente é acostumado a ver e a ouvir falar, de você pegar um bem, móvel ou imóvel, e dar em alienação fiduciária em garantia em razão de um empréstimo, de 2004 para cá, passou a ser possível você fazer também com títulos de crédito. Ou seja, se você pegou um título de crédito e submeteu a ele a um contrato denominado alienação fiduciária em garantia, você acabou de fazer nesse título de crédito um endosso fiduciário. E o endosso do cruzamento. Cara, o endosso do cruzamento, ele acontece de maneira específica no cheque, porque é o único título que tem a história do cruzamento, que é aquela história de você passar duas linhas num cheque, né? Qual é o efeito daquelas duas linhas? Qual é o efeito do chamado cruzamento no cheque? Meus amigos, o efeito do chamado cruzamento no cheque é o efeito de tentar dar uma garantia de pagamento àquele título, evitando o pagamento dele na boca do caixa. Ou seja, a partir do momento em que você dá o cruzamento no título, aquele título ele só pode ser pago mediante depósito em conta. E aí que, se eu emito um cheque para Mateus e dou o cruzamento do título, se esse cheque de Mateus é furtado ou é roubado, no dia que ele for depositado a gente tem condição de pegar o ladrão, porque ele só paga no cruzamento, ele só paga mediante depósito em conta. E aí a gente tem o que, cara? O cruzamento do cheque, ele pode ser chamado de cruzamento geral
ou de cruzamento especial, né? Você vai ver isso na lei do cheque lá nos artigos 44 e 45, eu acho, da lei 7357 de 85. Cruzamento geral, cruzamento especial. O que é o cruzamento geral? Cara, o cruzamento geral é simplesmente o fato de você passar as duas linhas e não colocar nada entre elas. Quando você faz isso, aquilo ali significa, para você receber o valor no título, você só recebe depositando em conta. Não dá para você receber na boca do caixa. E aí você recebe depositando em conta de qualquer banco. O que é o cruzamento especial? É quando naquelas linhas, entre aquelas linhas, você indica o banco. Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Caixa Econômica Federal. Se você coloca o banco naquelas linhas, você está fazendo, Clarissa, o cruzamento especial. Resultado, você só pode depositar naquele banco. Qual é o problema? Se esse título começa a circular, ele pode cair na mão de alguém que não tem conta naquele banco. E aí você imagina, um cheque que tem cruzamento especial para, sei lá, o Banco do Brasil, e alguém que é o credor desse título não tem conta no Banco do Brasil. O que esse cara pode fazer? Primeira possibilidade, abrir a conta no Banco do Brasil. Só que às vezes, Samuel, o valor do título não vale a pena você ter dor de cabeça de pegar uma fila para poder pegar a fila, para poder pegar outra fila para abrir a conta. Você já viu como é que é banco? Né? Você pega a fila para pegar a senha, depois que pegar a senha, você pega a fila para entrar no banco, depois você pega a fila para entrar no banco, você pega a fila para sentar, depois você pega a fila para ser atendido, depois você vai pegar a fila para resolver o que você quer. É um negócio doido, né? Do valor pode não valer a pena. A segunda possibilidade é o quê? A segunda possibilidade é você procurar o gerente daquele cruzamento especial indicado e pedir, entre aspas, para ele quebrar o teu galho. E como é que ele pode quebrar o teu galho? Ele pode, no título, fazer o endosso do cruzamento. Dizer, meu amigo, onde é que você tem conta? Ah, é no Bamerindos, é o novo, né? É no Bamerindos? Então, transfiram a obrigação do cruzamento para o Bamerindos. Resultado, agora, só no Banco Bamerindos vai ser depositado. Então, a história do cruzamento, o endosso do cruzamento é exatamente isso. O cheque cruzado é o cheque que só pode ser recebido o seu valor mediante o depósito em conta. Se o cruzamento é especial, você está indicando qual é o banco. Se você não tem conta naquele banco, você pode procurar um gerente daquele banco para que ele realize o endosso do cruzamento, indicando o seu banco como o banco responsável para receber aquele cheque cruzado para efeito de pagamento. Então, meus amigos, a gente tem essas modalidades todas aí de endosso, tá? De um lado, endosso próprio, que é o regra geral, que vai transferir o título e o crédito. De outro lado, endossos impróprios, que podem ser endosso mandato ou endosso procuração. De outro lado, endossos especiais, que podem ser ou o endosso fiduciário ou o endosso do cruzamento. O endosso geral é o endosso translativo, né, que vai transferir o título e o crédito. A proposta da sua pergunta, Maria Tereza, esses endossos todos, eles podem acontecer de dois tipos. De um lado, a gente vai falar em endosso em preto, e de outro lado, a gente vai falar em endosso em branco. Qual é a diferença? Endosso em preto é aquele endosso em que você indica a pessoa do beneficiário, a pessoa do endossatário, né? No endosso a gente vai ter duas pessoas, o endossante, que é o credor que está fazendo o endosso, e o chamado endossatário, que vai ser a pessoa que vai receber o título. Quando o endosso é em preto, você está indicando quem é. Ou seja, Germana emite uma nota promissória para mim. Ou seja, eu sou o credor da nota promissória emitida por Germana. Se eu pegar na nota promissória no verso e colocar pague-se por endosso a Maria Tereza e assinar, esse endosso é em preto, porque eu estou indicando para quem eu estou passando o título. Se eu simplesmente colocar pague por endosso e não dizer para quem, agora o endosso é em branco, porque não foi indicado a pessoa do beneficiário do endosso, a pessoa do endossatário.
Tá? Então, esses endossos todos aí, em tese, podem ter essa variação de serem em preto quando você indica o beneficiário, ou de serem em branco quando você não indica a figura do beneficiário.